Nós teremos um dos sacramentos sendo ministrados aqui. Tem duas irmãs queridas nossas que vão fazer a sua profissão de fé e receber o batismo como selo da aliança. E também uma filhinha de uma dessas irmãs que vai receber o batismo como selo dessa aliança. Eu gostaria primeiro de trazer a palavra de Deus, mudando aqui um pouco a ordem da liturgia, porque eu queria trazer instruções para a igreja e para todos vocês aqui presentes acerca desse momento. Gostaria de falar do desejo manifesto de se declarar a fé, como um sinal de uma verdadeira transformação no interior da pessoa. As nossas irmãs que vão professar a sua fé hoje, eu gostaria de chamar a vir aqui ao banco da frente, a Ana Caroline Maciel Cardim. Se sua família estiver presente, pode vir também acompanhá-la e ficar aqui no banco da frente. Também Juliana de Araújo Albuquerque Xavier, com Ana Júlia Albuquerque Xavier da Silva, ficarem aqui para receber essa instrução. Podem vir, por favor. Enquanto isso, convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Bem-vindos, Carol, família. Bom dia, bem-vindos, meu querido. Está com a mãe, com o papai e com o namorado. Romanos capítulo 10. É bom que a gente entenda bem o valor do que está acontecendo e daquilo que acontecerá aqui pela manhã. A Bíblia diz que há uma festa nos céus toda vez que um ser humano compreende a sua condição e entende a graça e a misericórdia de Deus e se chega a Ele professando como seu Senhor e como seu Deus. Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10. Nos diz assim a palavra de Deus: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Tu nos concedes de mais um dia acordarmos com vida. Tu és o autor da vida, Tu és o Deus, Senhor, sobre todas as coisas, e nada, Senhor Deus, absolutamente nada acontece que o Senhor não permita. Por isso Te louvamos de coração, porque estamos aqui nesta manhã com vida. Estamos aqui para Te cultuar, para Te buscar, para Te render graças por Tua misericórdia, por Tua graça que se tem renovado sobre nós a cada dia. Louvamos o Teu nome pelo Teu grande amor, que foi manifesto há 2000 anos atrás, quando enviastes o Teu Filho ao mundo para cumprir uma missão gloriosa, sofrida, difícil, que não dá para mensurar o preço, o sacrifício do Senhor por amor a cada um de nós. Entregastes o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados e culpas naquela cruz. O Teu Espírito Santo um dia nos atraiu a essa verdade, abriu os nossos olhos, falou ao nosso coração, nos convenceu
da nossa condição de pecadores, separados da tua glória, em estado de condenação e culpa. E conscientes da nossa condição, também nos foi apresentado o Evangelho da graça de Jesus, o amor de Deus, que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, carregando sobre si as nossas culpas e nos oferecendo a sua justiça, a nossa salvação. Louvamos ao Senhor por isso. Pedimos que nesta manhã a tua palavra, o Evangelho da graça de Deus, possa alcançar os nossos corações, constranger as nossas vidas, nos atrair a ti, Senhor, para dedicarmos o que somos nas tuas mãos. Toma, pois, esse momento aqui, o que o teu Espírito Santo ministre com graça a cada coração presente aqui nesta manhã. Nós te agradecemos por Carol, por Juliana, por Ana Júlia, Senhor Deus, que estão aqui nesta manhã diante do Senhor, para receber o selo da aliança do Senhor, o batismo. Que o Senhor possa abençoar esse momento, que possa ser muito singular em suas vidas. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que nos fale ao coração pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Então, como colocado nesta manhã, 2 jovens irão professar sua fé e receber o batismo como o selo da aliança com o Senhor. O texto de Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo deixa claro as coisas que estão envolvidas na situação de maior importância para os céus: a salvação ou o resgate de uma vida. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa reconhece a sua necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Quais são esses elementos que envolvem a salvação de uma pessoa? Paulo trata sobre isso. Ele fala de boca e de coração. Ele diz no texto que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí ele então coloca que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo instrui a igreja em Roma, que passava por um momento de muita delicadeza, um momento de perseguição, e então ele instrui essa igreja a não fraquejar, a crer com o coração, com sinceridade, e a declarar a sua convicção, a sua fé, publicamente. Assumir um compromisso público com Deus, confessando o que está no seu coração. Não é à toa que a Escritura nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Profissão de fé, declaração de fé em Jesus é assumir um compromisso público de vida com Ele. É declarar diante de Deus e diante dos homens o que se vai no meu coração, a minha fé, as convicções mais íntimas da minha alma. E o texto de Romanos nos orienta que com a boca se confessa a Jesus como Senhor. E é importante percebermos isso, declarar que Jesus Cristo é Senhor, dono da minha vida. Isso tem várias implicações. É assumir o fato e declarar para as pessoas que Ele pagou o preço do meu resgate. Porque a Bíblia nos diz que quando o homem comete pecado, e todo homem é pecador, ele se torna escravo do pecado. E o pecado, diz a palavra de Deus, gera a morte. Morte espiritual
morte que se manifestará um dia fisicamente e morte que se definirá de forma eterna num estado eterno de separação de Deus e de condenação. São as tristes consequências que o pecado trouxe à criação e à humanidade. Né? Jesus Cristo, então, deu a sua vida para pagar o preço do resgate dessa pessoa, libertando-a da condenação, libertando-a da morte. Né? E essa pessoa passa agora a pertencer a quem de direito, a Deus, o seu Criador. Foi isso que Jesus Cristo fez. E Paulo diz que se com a boca a gente confessar a Jesus como o Senhor, como aquele que comprou a minha vida, que é o meu dono, e em meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então a pessoa será salva. Isso é o que Paulo está falando na sua experiência, na experiência da pessoa, naquela experiência íntima e pessoal, no momento em que a pessoa foi convencida do seu estado de pecado, no momento que a pessoa foi convencida do amor de Deus e do preço que foi pago pela sua vida, no momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo como Senhor, voluntariamente dando a sua vida a Ele e dizendo que a sua vida pertence ao Senhor. E no seu coração, se essa pessoa crer que Jesus Cristo, que Deus o Pai, ressuscitou o seu Filho dos mortos, essa pessoa manifesta os sinais da salvação, de uma fé verdadeira. Essa pessoa foi resgatada da condenação e da morte. É isso que o texto está nos dizendo. Eu gostaria, então, de enfatizar, o próprio texto nos diz, que essas verdades alcançam o coração de alguém através da pregação. Vejam o que diz o versículo 13 em diante do próprio texto de Romanos 10. Ele diz que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue, quem anuncie? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E o versículo 17 nos diz, porque assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Cristo. Como as pessoas vão crer se não haver quem pregue? Essa é a pergunta de Paulo. E foi exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo, antes de ir à cruz, ele passou 3 anos da sua vida treinando e preparando os 12 discípulos, que se tornaram apóstolos, que lançaram esse fundamento da graça de Deus ao mundo. Que hoje nós estamos aqui porque somos resultados do trabalho dessas pessoas que foram enviadas por Cristo debaixo do poder do Espírito Santo para espalhar essa verdade ao mundo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, em resumo, o texto diz que Jesus dizendo aos seus discípulos, vão e preguem esse Evangelho, preguem essa boa nova do amor de Deus. Quem crer será salvo, devendo ser batizado, devendo receber o selo da aliança. Em Mateus, capítulo 28, o mesmo texto, na percepção de Mateus, ele diz que vão e façam discípulos de todas as partes da terra. Batize os que creem e ensine-os a guardar as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Essa é a ordem de Jesus, e essa ordem foi dada aos 12, e os 12 treinaram agora pessoas e a igreja e disseram
que essa mensagem que eles acolheram no coração, eles deveriam também anunciar a todas as pessoas dos seus círculos pessoais, relacionais, familiares, né? Amigos, colegas de trabalho. Em vivendo a vida deles, eles deveriam viver para fazer discípulos, anunciar essas verdades para as pessoas. Nós somos a voz de Deus nesse aspecto. Nós somos a mão estendida de Deus ao homem pecador, ao mundo. Nós que somos pecadores e que fomos alcançados por essa graça e por essa misericórdia, Deus nos usa como instrumentos para alcançar outras vidas. E a melhor coisa do mundo é você saber, se sentir, se perceber usado por Deus para alcançar outras pessoas. Por isso, a salvação, a mensagem que pode transformar a vida de uma pessoa, vem pelo ouvir. E o ouvir, o anúncio, a pregação da palavra de Deus. E nós somos os porta-vozes de Deus, aquelas pessoas que anunciam essas boas novas de Deus. Eu queria, então, colocar 3 exemplos bíblicos aqui, 3 situações, para que nós pudéssemos perceber como isso funciona na vida da igreja, como isso funcionou na vida da igreja do Novo Testamento e como isso ainda deve funcionar na nossa vida hoje como igreja. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, por favor. E vamos colocar os nossos olhos no verso 34 ao verso 38. Nesse texto, o Senhor usa um homem chamado Filipe para anunciar o evangelho a um eunuco, a um alto oficial da rainha da Etiópia, que é curioso, ele vem da Etiópia, vem da África, atravessa o Egito, o deserto do Sinai, e vem adorar o Deus dos judeus em Israel. É curioso isso, porque é alguém de outra língua, de outra etnia, mas que o texto nos mostra que ele conhecia o Deus de Israel, conhecia o hebraico, língua falada pelos hebreus, tinha um rolo do profeta Isaías de sua posse, deveria ser alguém muito importante, de fato, a Bíblia diz que ele era um alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. E ele veio com uma caravana para adorar o Deus dos judeus. De volta à sua terra, atravessando a faixa de Gaza, pegando a península do Sinai, saindo da região de Israel, o Espírito Santo inquieta o coração de Filipe para ir ao deserto, e lá ele encontra essa caravana, e Deus diz a ele, se aproxime da caravana, e ele se aproxima da caravana e ouve. O eunuco está lendo em voz alta o rolo do profeta Isaías, como era tradição, de costume, vindo no seu carro, na sua carruagem, os escravos o levando, e ele vinha lendo em voz alta o texto hebraico, e Filipe se aproxima e faz uma pergunta curiosa a ele, não é? Intrigado com aquela cena que estava vendo. Como é que um africano conhece o hebraico? Como é que um africano tem em sua posse um rolo do profeta Isaías? E ele está lendo em voz alta, como uma tradição judaica. E ele pergunta ao homem, você entende o que você lê? E o verso 34, então, está dentro desse contexto. Diz o verso 34, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Ele vinha lendo o profeta Isaías. E ele diz, a quem se refere o profeta? Porque o texto que ele vinha lendo do profeta Isaías é exatamente esse. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, verso 32. E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então,
diz o verso 34, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram, foram à água, e Filipe batizou o eunuco. Pronto, deixe-me concentrar um pouco nesse texto, para que a gente entenda aqueles elementos de Romanos presentes nessa realidade aqui do texto. Mas deixe-me fazer algumas aplicações para a nossa vida como crentes, para que a gente não possa entender que a obra de anúncio do Evangelho, de pregação do Evangelho, de fazer discípulos, sejam apenas obras de pastores, ou de missionários, ou de evangelistas. Filipe era um crente, não era um apóstolo. Não recebeu aquele treinamento de 3 anos de Jesus. Ele já era alguém atingido por essa mensagem, e consciente de que a ordem do Senhor foi dada a todos, de saírem para o mundo e fazerem discípulos, anunciando essas boas novas de que Deus amou o homem a ponto de dar a vida do seu filho. Ele saiu para fazer isso. Estava sendo muito usado por Deus na cidade de Samaria, e muitas pessoas aceitaram a Cristo, ou ajuntaram-se à fé por causa de Filipe. O Espírito Santo chega para Filipe e diz a Filipe: deixa Samaria e vai para Gaza, para a estrada do deserto de Gaza. E Filipe foi em obediência a Deus. E chegando ali, Deus tinha uma missão de alcançar um outro país na África, a Etiópia, através de uma das pessoas mais importantes. Era um ministro da fazenda, era um homem que cuidava do tesouro do seu país, um homem culto, bem preparado, que temia o Deus de Israel, que saía do Egito pelo menos uma vez por ano a vir a Jerusalém para adorar. Atravessava o continente, atravessava outros países, atravessava um deserto para vir adorar o Deus de Israel. Mas isso não significa a religiosidade daquele homem, o temor a Deus daquele homem não significa que ele conhecia a graça de Deus. Significa que ele estava tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele precisava ouvir a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus. Ele precisava conhecer o Messias, ou o que o Messias fez na cruz por ele. O interesse, a curiosidade, a busca. Eu fico pensando em tudo que envolvia o interesse de uma pessoa, de um outro país, para conhecer a língua do país, do Deus que estava despertando no seu coração. Aprender o hebraico. Não sei se você já teve a curiosidade de se aproximar do texto do Antigo Testamento na sua língua original. Não é? A gente brinca quando a gente chega no seminário para lidar com o hebraico. A gente diz que foi uma galinha que deve ter pisado numa tinta preta e saiu andando por aí e inventaram a língua. Não é? Uma língua difícil, complexa, sem vogais. Imagine você o português sem vogais. Como é que você formularia palavras? É uma língua de fato complicada, complexa. A nossa mentalidade influenciada pela língua grega e a língua latina. Para a gente é estranho. Nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Já começa a complicação aí. Mas um homem tocado por Deus
interessado pelas coisas de Deus, aprende uma língua, adquire um rolo de um profeta de Israel, Isaías, e lê, vai buscar compreensão, mas não entende as coisas que lê. Deus usa Filipe para lhe explicar. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que Deus proporciona oportunidades. Tanto para os crentes, Filipe, como para uma pessoa perdida ainda no seu pecado. A Bíblia é clara quando diz que para que as pessoas possam chegar à compreensão de que Jesus é o Cristo, ela precisa ser explicado para ela essa verdade. Mateus capítulo 28, o Senhor diz que vão e vivam a vida de vocês com o intuito de fazer discípulos. Mas como se faz discípulos? Aí a Bíblia nos ensina, pregando para eles o evangelho da graça de Deus, batizando aqueles que creem e ensinando-os a guardar as coisas que vocês têm aprendido. Anunciando, batizando e instruindo. Filipe aqui atende ao apelo do eunuco. Como eu posso? Eu peço-te que me explique, me dê compreensão de quem fala o profeta. É de si mesmo, é de outra pessoa? Não sei. E Filipe então explica, diz o texto no verso 35, e começa por aquela passagem da Escritura e anuncia-lhe Jesus. Anuncia-lhe o Messias. Ao ser alcançado por essa graça, ao compreender as verdades da maravilhosa graça de Deus, manifesta-se no coração daquele homem um desejo. E aqui vai para a nossa vida. E eu queria falar ao seu coração também aqui nesta manhã. A você que se aproxima da igreja, que vem ler o Evangelho, que tem curiosidade acerca das coisas de Deus, mas ainda não passou por uma experiência de transformação. Ainda não experimentou a graça que traz paz ao coração de um pecador. Ainda não experimentou um alívio do novo nascimento e essa coisa que acontece no coração de alguém que não dá para se explicar racionalmente, mas que acontece no coração. Certa feita, um homem mestre da lei se aproxima de Jesus, um homem chamado Nicodemos, e pergunta a ele, vem declarar para ele, nós sabemos quem tu és da parte de Deus, Jesus. E o Senhor diz para ele uma coisa, Nicodemos, se isso de nada adianta, se você não nascer de novo. E Nicodemos fica confuso com aquela resposta de Jesus e pergunta como pode alguém, sendo velho, nascer segunda vez? Pode voltar para a barriga da mãe? O que é isso? E Jesus diz, eu não estou falando dessas coisas, e você sabe disso. Quem é nascido da carne é carne. Eu estou falando do nascimento espiritual, de alguma coisa que acontece no interior do homem. E Jesus, para socorrer Nicodemos, explica, você, Nicodemos, não pode tocar o vento, não pode prender o vento, não pode equacionar na sua mente vento porque você não vê, mas você não pode negá-lo. Porque você percebe, você sente quando ele passa por você. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas você sabe que ele passou por ali. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se explica essas coisas, não se explicam racionalmente, mas se experimenta, se percebe. E quem viveu a experiência de um novo nascimento, sabe que nasceu de novo. Mas um dos sinais que mostram que uma pessoa experimentou essa graça é o desejo que brota no seu coração de poder assumir uma aliança com Deus, de poder declarar sua fé, de poder receber o sinal da aliança, o batismo. A essa altura, Filipe já havia exposto ao eunuco todas as coisas, e o eunuco diz o verso
36, que seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse então o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O desejo brotou no coração dele. E nós vimos o Paulo aos Romanos, né? Falando de boca e de coração. Quando ele fala de coração, de crer com o coração, é esse desejo de dentro da alma, de declarar aquilo que crê. Quando nós batizamos, e quando Filipe foi batizar o eunuco, Jesus estabeleceu que o batismo é feito com água. Mas a água do batismo não tem poder nenhum de tirar pecado de ninguém. Ele é uma expressão externa de alguma coisa que nós percebemos que aconteceu no interior da pessoa. Ela foi lavada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Ela nasceu de novo. Ela é uma nova criatura. Ela é uma pessoa regenerada pela graça e ação do Espírito Santo. E ela deseja declarar isso. Então, o ato externo do batismo com água é apenas o reconhecimento de alguma coisa que já aconteceu no coração da pessoa. O desejo daquela pessoa era declarar a sua fé e assumir esse compromisso com Cristo e sair dali renovados por essa graça. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe responde: nada. Nada impede. É lícito você desejar o batismo, desejar o sinal da aliança ou o selo da aliança. Mas o que é preciso? É preciso você confessar o que você crê no coração. É preciso você declarar a convicção da sua alma. Não é? E ele diz: eu creio que Jesus é o Cristo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é? E vocês percebem que para uma pessoa receber o sinal da aliança, o que ela precisa crer no coração são essas verdades de quem é o Cristo. Né? Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas dizem a respeito de mim por aí. Dizem que tu és um grande profeta, semelhante a Jeremias, a Isaías, a João Batista, a Elias. E Jesus diz: mas para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, em nome dos discípulos, faz essa declaração: tu és o Cristo. Ou seja, tu és o Messias. Tu és aquele que Deus prometeu, a quem Israel aguarda e espera. Tu és o enviado de Deus. Aquele que, como disse João Batista, viria tirar o pecado do mundo. Tu és o Messias que tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados e levou na cruz. Tu és o Cristo. É isso que significa Cristo. Não é sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, aquele que tomou sobre si os nossos pecados e culpas, aquele que tomou sobre si a nossa condenação, o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele. É isso que ele está declarando: ele é o Cristo, o que tomou sobre ele os meus pecados. E o Cristo nada mais é do que o próprio Filho de Deus. Deus entregou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque entre nós, os humanos, não havia um justo, nem sequer um. Ninguém podia fazer isso. Só um justo poderia tomar sobre si a culpa dos culpados. Só um inocente poderia morrer no lugar dos culpados. E foi isso que ele fez. O Filho de Deus foi enviado a esse mundo para tomar sobre si os meus pecados e culpas e morrer no meu lugar naquela cruz. É lícito, se você crê de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo. E eu creio que ele é o Filho de Deus. O texto diz que mandou então parar o carro. Ambos desceram da carruagem. Foram a um lugar onde havia água. E Filipe batizou
o eunuco. É o primeiro texto que me chama a atenção. O segundo texto que eu queria que você me acompanhasse, Atos capítulo 16, no mesmo livro de Atos, que narra toda essa trajetória da igreja em sair pelo mundo, anunciando essas verdades e o efeito que isso causou na vida de pessoas. Atos capítulo 16, verso 29 ao verso 35, fala de uma prisão de Paulo e Silas, por estar pregando esse evangelho no mundo greco-romano. Foram acusados, presos, açoitados, chicoteados, colocados no cárcere, e à noite, mesmo feridos de tantas chicotadas que levaram, presos em correntes pelos pés, num tronco, eles louvavam a Deus. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Eles não murmuravam, eles não reclamavam por estarem sendo presos, eles sabiam que Deus era soberano. Estavam pregando o evangelho, e por que a gente está sofrendo isso? Não tinha isso no coração deles. O que tinha no coração deles era que eles ficavam felizes por ser dignos de sofrer afronta por causa de Jesus. Porque se ele deu a vida por nós e morreu naquela cruz daquele jeito, como eu não posso dar e gastar minha vida por ele? Pela mensagem que eu sei que transformou a minha vida e pode transformar outras vidas. Eles louvavam a Deus, agradeciam a Deus por serem dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Eles sabiam da verdade do ensino de Jesus, que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos. E eles estavam alegres e cantavam louvores a Deus. O Senhor fez algo acontecer de forma extraordinária, em decorrência de ter prazer na atitude deles. Aquele lugar tremeu. As cadeias foram quebradas, as portas foram abertas, e o carcereiro que estava dormindo na madrugada despertou do sono, diz o verso 27. E vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele era responsável pela guarda daquelas pessoas. E se aquelas pessoas fugissem, ele responderia a Roma. E ele disse: eu prefiro me matar do que ser torturado e morto pela minha incompetência de não ter guardado os presos. E ele ia se suicidar, diz o texto, supondo que os presos tivessem todos fugidos. Mas Paulo, diz o verso 28, bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, uma lâmpada, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você percebe o coração de uma pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, que está sendo convencida pelo Espírito Santo de Deus. Deus usa toda aquela situação para colocar temor naquele homem e bate na consciência dele uma necessidade de salvação, convencido do seu estado de pecado, convencido diante da glória de um Deus que fez o que ele estava vendo fazer. Que devo fazer para ser salvo? É a pergunta daquele homem. E a resposta vem no verso 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Creia que Jesus Cristo é Senhor, que Ele, através do seu sacrifício, da sua obra, conquistou o direito de salvar. Jesus, quando envia os seus discípulos a fazer discípulos, a introdução dele a essa conversa, a essa ordem, a essa missão, é essa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu conquistei, pela obra da cruz, o poder e o direito de salvar. Vão com base nisso e preguem o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, tu e tua família, tu e tua posteridade. O desejo do nosso coração e a intenção da nossa alma, ao expor essas verdades para vocês, é que o mesmo Espírito que colocou essa consciência de necessidade de salvação no coração daquele carcereiro, coloque também no seu coração esse desejo. Que essa pergunta brote dentro de você. Que devo eu fazer para ser salvo? E a resposta é: creia. Creia no que Deus fez por você naquela cruz. Creia na suficiência da obra de Cristo para salvar dos seus pecados. Creia que o que Ele fez na cruz é suficiente para lhe tornar justificado diante de Deus. Confie em Jesus e em Jesus somente. Entregue a sua vida a Ele e tenha como Senhor da sua vida. E você será salvo. E essa salvação atingirá, alcançará os de tua casa. Diz o texto que eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Na madrugada, naquela mesma hora da noite. E o terceiro exemplo de ver essa igreja saindo para fazer e pregar o Evangelho. E como Deus age no coração das pessoas. Ainda no capítulo 16 de Atos, volte uma página, e você vai encontrar aí, no verso 13 ao verso 15, uma outra experiência. O apóstolo Paulo chegou aqui com a equipe missionária, com Timóteo, com Silas, teve uma visão em Troade, lá na Ásia, atravessou o mar Egeu e foi para Macedônia. E diz o texto no verso 11, que tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vejam bem, eu quero chamar a atenção de vocês, para mais uma vez no texto, o que faz com que uma pessoa reconheça o seu estado de pecado, se convença que precisa da graça de Deus e que direcione a sua confiança à cruz e a Cristo. Quem faz isso acontecer é Deus no coração de alguém. Quando Pedro e os apóstolos declararam a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles ouvem de Jesus a seguinte palavra: vocês são bem-aventurados, porque não foi carne nem sangue quem revelou isso a vocês, mas foi meu Pai que está nos céus. E aqui ele está dizendo que uma mulher temente a Deus escutava o que Paulo pregava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que eu gostaria muito aqui nesta manhã é de falar ao seu coração dizendo isso. Clame a Deus, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para contemplar a beleza da Tua palavra. Abre os meus olhos para que eu perceba o meu pecado. Abre os meus olhos para que eu possa me arrepender deles diante de Ti.
Abre os meus olhos para que eu possa contemplar a beleza do teu amor naquela cruz. E para que eu creia em Jesus Cristo. Aquela mulher foi batizada com todos os seus, todos os de sua casa, assim como o carcereiro creu e toda a sua casa foi alcançada pela graça do Senhor. É interessante que essa teologia, que algumas pessoas têm dificuldade no meio evangélico, ou seja, de acolher ou de colocar os nossos filhos na aliança do Senhor e receberem o selo dessa aliança, o batismo, nós compreendemos muito bem essa verdade bíblica. No Antigo Testamento, Deus com Israel fez uma aliança com o homem e com a sua posteridade, sempre foi assim. E a circuncisão era para vós e para os vossos filhos. Da mesma forma, no Novo Testamento, não muda. O judeu, o israelita Pedro, ao pregar o primeiro sermão, naquele momento de inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, quando 3.000 pessoas, convencidos do seu pecado, convencidos de serem culpados pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela sua crucificação, perguntaram a Pedro: que faremos agora, irmãos? E a palavra de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 39, foi essa: arrependei-vos e credes em Jesus Cristo, porque a salvação é para vós e para os vossos filhos. Por isso o carcereiro creu e toda a sua casa foi batizada. Por isso Lídia creu e toda a sua casa foi batizada. Porque a salvação que Deus concede é para mim e para minha descendência. Por isso ele me diz que eu sou responsável pelos filhos, pela casa, pela instrução do Senhor. É por isso que Deus diz aos pais, lá em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4, dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É por isso que o Provérbios diz que ensina a criança o caminho em que deve andar, e promete, mesmo que for velho, não se desviará dele. É por isso que Deus, quando entrega os mandamentos ao seu povo, ele diz que visitará o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem, daqueles que lhe são rebeldes e que lhe desobedecem à palavra. Mas também diz que eu sou Deus que farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pedro, com toda a convicção de um israelita, pregando para a igreja no Novo Testamento, reafirma o que todo o Antigo Testamento reafirma: Deus fez um pacto com o homem e com a sua posteridade. A salvação é para vós e para os vossos filhos. O selo da aliança, desse compromisso de Deus com o povo, é o batismo. E o batismo deve ser ministrado para o carcereiro e para toda a sua família. E o batismo foi ministrado para Lídia e toda a sua casa. Nesta manhã, nós temos aqui 2 jovens que entregaram seu coração a Jesus. E eu queria dizer para Carol e para Juliana: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que tem sido pregada a vocês. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Carol e Juliana, a boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos aqui presentes nessa manhã, vocês que já professaram a fé de vocês, e vocês que ainda não professaram essa fé em Jesus, se com a boca de vocês confessaram Jesus como Senhor, e no coração de vocês, vocês crerem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é porque vocês são salvos. Eu gostaria de que pudéssemos ter essa mesma fé. Tem pessoas que vivem na igreja muitos anos, muito tempo, e não sentem o desejo ou a necessidade de fazer uma pública profissão de fé. Eu diria para você, isso é um privilégio de quem de fato experimentou essa graça, e você não pode guardar isso no coração. É preciso que você tenha o desejo de poder manifestar isso diante dos homens, para receber graça sobre graça na sua vida. Carol e Juliana, vocês têm uma responsabilidade também, dessa mesma graça que transformou o coração de vocês, ser levado a outras pessoas, para que essa graça também alcance o coração de outras pessoas. No convívio de vocês, na família, com os amigos, convívio profissional, na escola, ou qualquer ambiente que vocês vivam, vocês são testemunhas dessa verdade. Vocês experimentaram essa verdade. Vocês precisam comunicar essas verdades para as pessoas, para que a graça de Deus alcance outras pessoas, como também alcançou vocês. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, nesta manhã, trazer ao coração de vocês uma felicidade ímpar e singular, de vocês poderem, diante de Deus e dos homens, declarar o que vocês creem e receber o selo da aliança do Senhor, o batismo. Não tem poder nenhum para fazer nada em vocês do que já foi feito no coração de vocês. Ele é só um reconhecimento da igreja, como na última reunião do conselho. O conselho ficou feliz pelo testemunho de vocês, pela convicção de vocês, pelo que percebeu no coração de vocês. E hoje, nesta manhã, que Deus possa abençoar a vida de vocês, trazendo graça aos seus corações. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Pai bendito,